Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Os dois problemas que podem dificultar a vida de Flávio Bolsonaro em 2026. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. É aqui, a gente não aceita narrativa pronta, porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil e vamos além da superfície. Questionamos, conectamos os fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análises firme e compromisso com a verdade. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Então é uma briga desigual. É uma briga desigual, nós não podemos esquecer disso. Como você que assiste o Paulo Figueiredo Show está acostumado, sempre que eu for trazer institutos de pesquisa, eu dou o background deles. Eu explico, olha, é ligado à esquerda, não é ligado à esquerda, quem que está por trás, quem que não está por trás, qual o nível de acerto, etc. Então, eu deixo sempre isso explícito antes do meu comentário. Né? Por isso, a gente não pode esquecer que Pesquisa do Meio Ideia é um instituto do Pedro Doria. Pedro Doria é um dos esquerdistas anti-Bolsonaro mais asquerosos que eu já tive notícia. Né? Ele defendeu, por exemplo, que o Bolsonaro fosse processado pelos seus crimes aí cometidos durante a pandemia. Ele já chamou o Bolsonaro de golpista ao defender o Lula, e escreveu isso no ano passado. E há 6 meses atrás ele estava publicando um artigo no Globo sobre como o Bolsonaro estava acabado politicamente e era a página virada. Deve ser horroroso ver a sua pesquisa te desmentir, né? E também tem aquele livro bosta, Fascismo à Brasileira, um dos livros mais mal escritos que eu tive o desprazer de começar a ler. Um bando de imbecilidade. Fascismo à Brasileira, como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se tornou o que se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Esse é o cara que toca o instituto que a gente vai, do qual a gente vai mostrar a pesquisa hoje. Tá? Feito esse adendo, para que você fique ciente do que a gente está vendo, do que a gente está falando, como é que vai o Flávio Bolsonaro na pesquisa do sujeito que disse que o Bolsonaro estava acabado e era página virada. Ora, mesmo no Instituto Esquerdista do Pedro Doria, pela primeira vez o Flávio aparece à frente do Lula, com 45,8% dos votos, versus Lula com 45,5%. Né? Eu vi um comentário, não vou falar para não parecer implicância de quem foi, mas está apertado, está muito apertado, não sei o quê. Está apertado, mas lembra, esse apertado é do Instituto do Pedro Doria. A apertada no Instituto do Pedro Doria, na vida real, você pode botar aí 5 pontos na frente. Tá? Mas o mais interessante, eu sempre falo sobre isso, é quando você vai ver o gráfico de tendência, você vê que é, como eu disse, a primeira vez que o Flávio aparece à frente do Lula num levantamento do Instituto Meio Ideia. E é muito impressionante, porque em janeiro, não estou falando de janeiro de 2025, quando o Pedro Doria dizia que o Flávio Bolsonaro estava, que o Bolsonaro estava liquidado politicamente, não. Eu estou dizendo em janeiro de 2026, agora. Né? O Flávio tinha 36%. Então, de meados de janeiro até final de março, quando a pesquisa foi feita, no início de abril, digamos, o Flávio cresceu 10 pontos. 10 pontos. E eu estou falando isso de que, obviamente, né, o Flávio na frente no Instituto do Pedro Doria, o Flávio estava na frente na Quest, acho que o Flávio ficou até na frente, ou empatado no Datafolha, que significa que ele vai ganhar no primeiro turno, se o Datafolha mantiver o seu histórico. E qual o problema disso? Né? O problema é que muita gente se baseia demais em pesquisa. E agora as pessoas podem ficar um pouco empolgadas demais no sentido de que já ganhou. Na primeira campanha política que eu fiz na minha vida, em 2004, campanha para vereador no Rio de Janeiro, um vereador que eu gostava muito falou assim para mim, sempre falou assim, Paulinho, eles me chamavam de Paulinho, que eu era de fato Paulinho, o segredo de uma campanha política é você sempre manter o eleitor otimista de que ele pode ganhar, mas ele não pode achar que ele já ganhou. Eu concordo com isso, a gente tem que ter cautela. Por quê? Porque as eleições são daqui a 6 meses. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque hoje todas as pesquisas mostram o Flávio à frente. Mas é normal que nós tenhamos oscilações ao longo dos próximos 6 meses. O jogo, de fato, é apertado. Né? Vai ter vezes que a gente vai estar na frente, mas pode ter vezes que saiam pesquisas com o Flávio atrás. E mais, levem em consideração que Pedro Doria não vale nada. Eu não tenho nenhuma confiança de que Pedro Doria não manipule resultados de pesquisa e tem várias formas de fazer isso, eu conheço quase todas, para atingir objetivos de narrativa, porque ele é um construtor de narrativa, como um bom marxista que é, né? Inclusive historiador marxista.
Então não tenho. Você acredita que o instituto contratado pela Globo News, o Quest, cujo presidente também é outro esquerdista, vá manipular os seus resultados para criar uma narrativa? Você tem dúvida que o Datafolha fará isso? O Datafolha só faz isso há 30 anos. Você tem dúvida de que ele continuará fazendo? Então não entre em desespero quando uma pesquisa mostrar uma subida do Lula. Né? E eu, de novo, antecipo que isso possa acontecer. E de forma, inclusive, coordenada entre eles, para mostrar, não, agora a campanha do Lula ganhou um momento, etc. Eu já vi isso tanto aqui nos Estados Unidos. Você pega o Quinnipiac, o Gov, pesquisa CNN, etc., mostrando. Aí você olha e fala, ih, agora ferrou. Não se preocupem com isso. Por isso que a gente faz pesquisas internas. E quando as pesquisas internas chegam a mim, e chegam com frequência, eu não tenho nenhum compromisso com o sigilo. Eu sou jornalista não tem que ter sigilo. Quem tem que ter sigilo é campanha. Eu não faço parte de campanha. Então eu vou trazer a realidade para vocês das pesquisas internas às quais eu tiver acesso. Obviamente sem quebrar a confiança da fonte. Né? Quando eu não puder trazer, eu não vou trazer, mas eu sempre que eu puder, vou trazer. Agora, o importante é perceber que, primeiro, pesquisa eleitoral tem viés. Segundo, a gente não pode olhar a pesquisa para fazer análise política com base só nisso. Porque análise política não é olhar a pesquisa, é a capacidade de você projetar cenário para frente com base em tendência e no sentimento político do momento. Né? Basta você olhar esse gráfico que eu acabei de mostrar, se o Gabriel puder, bota de novo, que você vai ver, o de tendência, que você vai ver como as coisas estavam em, volto a dizer, janeiro. Ora, se o cenário de abril, onde o Lula tinha, se o cenário de janeiro, né, onde o Lula tinha aqui mais de 10 pontos à frente do Flávio, é tão distinto do cenário de abril, ora, é razoável imaginar que o cenário de setembro também pode ser diferente do cenário de abril. Então, se você fosse simplesmente olhar a pesquisa e dizer, não é isso que vai acontecer com base em número de pesquisa, não precisava ter analista político. Porque muita coisa muda em muito pouco tempo. Vocês vão lembrar que até pouco tempo atrás, nessa época aí mesmo, eu estava entrando em discussões com o Xinga Fala Fala. Ele me chamou para um debate que era para discutir se a Flávia ou o Tarcísio, dizendo que o Flávio era inviável. Tá aí, Xinga Fala Fala. Se lascou. Mas por que eu consegui enxergar o que o cara não conseguiu chegar? Porque eu faço isso o dia inteiro, é análise política. Consigo entender qual é o sentimento da população, consigo entender onde que o nosso movimento político está inserido, e aí a gente faz projeções acertadas da realidade do futuro. 3 meses atrás já era consenso de que o Flávio não era um candidato viável, e muita gente completamente desanimada. Ora, até semana passada tinha gente muito próxima, não vou dizer quem é para não fomentar, para não dividir a direita, mas tinha muita gente muito próxima que ficava dizendo para Deus e o mundo, inclusive para os jornalistas da Globo, muito próxima mesmo, tá? Que o Flávio ia aparecer num escândalo ligado ao Banco Master e que a candidatura dele ia cair antes do fim do período de desincompatibilização para voltar ao Tarcísio com a Michelle. Tinha gente dizendo para jornalistas do Globo, vieram perguntar. E hoje, obviamente, eles falam, é bem que você falou que não ia acontecer. Né? Então, a gente tem que ter capacidade de projetar cenário futuro, né? Não ficar se apegando a números do dia. Eu dou aqui, por exemplo, pega o exemplo do Cash e do Polymarket. Né? No mês passado, o Flávio chegou a abrir uma vantagem em relação ao Lula de mais de 6 pontos. Hoje, o Lula está com uma vantagem de 1,4 pontos no Cauchy. No Polymarket é a mesmíssima coisa. O Flávio chegou a fechar o dia 28 de março com uma vantagem de 2 pontos. Agora aparece 3 pontos atrás do Lula. Né? Isso é apostas, mercado de apostas. É a análise, é a projeção das pessoas. E vale a pena você olhar, não estou dizendo que não vale, só que você, assim como as pesquisas, mas você não pode projetar a sua análise política só com base nisso. Em 2 semanas a coisa mudou drasticamente. Então, oscilações são normais. Lembrem-se sempre disso. Né? Os números são muitas vezes uma fotografia, e às vezes uma fotografia deturpada do momento. Número de pesquisa não é análise política. A análise política, eu vou repetir, é você usar os vários números e o entendimento político que você tem para você olhar no longo prazo. E eu digo a vocês acreditem ou não, que o longo prazo nesse momento nos parece favorável. Agora que estou vendo que minha gola está desajeitada, ninguém me avisa. Mas, dito isso, é favorável, mas nós temos alguns desafios, pelo menos 2 deles. Primeiro, que no planejamento dos apoiadores do Flávio, da campanha do Flávio, não basta vencer. Nós precisamos vencer por muito. E a razão é simples. Nós não temos confiança no sistema eleitoral brasileiro. Eles podem criminalizar a gente, mas nós não temos confiança. Ninguém pode me dizer que eu tenho que ter confiança num sistema defendido por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ninguém pode me obrigar a confiar nesse sistema. Me prender porque eu não confio. Nós não confiamos. Deixa eu dizer uma coisa que o julgamento do Bolsonaro deixou claro. O presidente Bolsonaro não confiava no sistema eleitoral. Não era uma narrativa para tentar deslegitimar, uma desculpa para caso perdesse. Não. Os diálogos todos, e a própria colaboração do Mauro Cid, todas as outras coisas, mostravam que o presidente Bolsonaro não confiava no sistema eleitoral brasileiro. Assim como eu não confio. Eu pergunto a vocês do chat. Vocês me digam. Você tem confiança no sistema eleitoral brasileiro? Responda sim ou não. É claro, é óbvio que é isso aqui.
É óbvio que é isso aqui que eu tô vendo. Não tem. E uma vez que nós não temos confiança no sistema eleitoral, eles não acham, eu pessoalmente não acho que é simplesmente um número que eles digitam lá e dá 51,49 sempre, eu não acho que é assim. É uma coisa um pouco mais sofisticada. A gente não sabe exatamente como é, mas a minha impressão é que é uma coisa mais sofisticada e que não tem controle completo do sistema. A nossa visão é que o Flávio precisa vencer o Lula com uma margem folgada para que a situação fique mais, para que a gente leve. Né? Em inglês a gente chama isso de too big to rick, que é a eleição cuja votação é grande demais para ser roubada. Esse é um desafio que a gente tem. E hoje, nesses cenários, e eu não vou dizer que as pesquisas internas não estão dando tanta diferença para isso, não, a gente ainda não está com a margem de segurança que a gente precisa ter. Dá tempo. Mas o segundo desafio que a gente tem é que o Lula tem a máquina na mão. Né? E ele não vai ficar parado. Então, você tem isenção de imposto de renda, né, de vale gás, o cacete, todas essas coisas que têm, sim, um impacto eleitoral. Mas, além disso, há uma coisa mais direta, que é a capacidade de gasto quase que infinito de dinheiro para publicidade, que é coisa que nós não temos. E eles sabem disso. Não à toa, a verba de propaganda do governo Lula destinado para Google e Meta, onde o Flávio diz que fará 90% da sua campanha, naturalmente, superou pela primeira vez na história o valor em anúncios pagos para redes de televisão tradicionais como o SBT e a Band. Ou seja, o governo Lula vai usar o seu dinheiro, o meu dinheiro, para investir pesado nas redes sociais. Investir na Meta, para quem não entendeu, significa publicidade no Facebook, Instagram, em todo o ecossistema da empresa. Do Google, então, nem se fala. O alcance é gigantesco. Quase todas as plataformas de anúncio usam uma dessas duas. Hoje a gente estava discutindo a pauta do programa, como todos os dias, de manhã, e surgiu um exemplo interessante desse tipo de investimento que o Lula tem feito. O nosso editor aqui, o João Gabriel, estava assistindo o Amazon Prime e 100% dos comerciais que aparecem durante o episódio que ele estava assistindo foram do governo federal. E o mesmo aconteceu com a Mica na Netflix. Seja lá o que eles estavam assistindo, né, nessas plataformas. Eu não sei como é que tá com vocês. Eu não tô no Brasil, então eu não vejo esse anúncio. Esse tipo de anúncio, graças a Deus, não aparece para mim. Mas eu não sei se vocês têm visto muita propaganda do governo federal no serviço de streaming. Né? Então, olha, vejam o impacto disso. Porque a gente que está vendo propaganda do governo federal são pessoas que muitas vezes não são politizadas. A pessoa não conhece nada da política. Liga lá para ver, sei lá, pesadelo na cozinha. E aí vê uma propaganda dessas. Então é uma briga desigual. É uma briga desigual. Nós não podemos esquecer disso. Muita gente não entende o meu papel. Eu não sou político. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Passagens aéreas não devem subir, diz ministro de Minas e Energia. Alexandre Silveira listou medidas adotadas para conter o impacto da alta do querosene de aviação. Preço do combustível pressiona setor aéreo em meio a conflitos internacionais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal atua para controlar o preço das passagens aéreas, mesmo diante da instabilidade do mercado internacional de energia. Não vão subir os preços, disse a jornalista no Latam Energy. Conforme Silveira, medidas já foram adotadas para conter o impacto da alta do querosene de aviação, principal custo das companhias aéreas. Entre as ações, o ministro destacou a retirada de tributos federais sobre o combustível e a criação de uma linha de financiamento de 3 bilhões pelo BNDES para apoiar o setor. O objetivo, segundo ele, é impedir o repasse dos custos ao consumidor final. Silveira disse que o governo tem dialogado com as principais empresas aéreas para monitorar a situação, adotada medidas adicionais. Caso necessário, ele ressaltou que o cenário internacional é incerto, mas que a orientação é preservar o acesso da população ao transporte aéreo. O ministro também afirmou que o aumento recente no número de passageiros reforça a necessidade de evitar reajustes. Segundo ele, o governo busca impedir que a escala de conflitos internacionais que pressionam os preços de combustíveis tenha impacto direto sobre os consumidores brasileiros. Apesar de imprevisibilidade do cenário externo, Silveira diz que o governo seguirá adotando medidas para conter efeitos sobre a economia. Trabalho nosso é para que não suba, declarou.
Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino abaixo para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.